Olá, olá, muito bom dia a todos vocês que me acompanham pelas redes sociais, Face, Instagram e YouTube. Gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre teletrabalho. Vocês sabem o que é teletrabalho? E se eu disser home office? Vocês sabem? Então, é sobre esse trem que nós vamos falar hoje, tá bom? Vamos lá. O teletrabalho ou home office, ele já acontece pelo mundo inteiro, né? E agora no Brasil, ele foi introduzido pela Lei 13.46, deixa eu completar, 467 de 17. Deixa eu corrigir direitinho aqui. 13.467 de 2017. Né? Ele alterou a nossa CLT, ele fez uma alteração na nossa CLT, tá bom? Mas a CLT, a nossa CLT, que é a Consolidação de Lei Trabalhista, ela no seu artigo 6º, ela já trazia esse teletrabalho. Você quer ver uma coisa? Ele fala assim, ó: não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador ou executado no domicílio do empregado e ou realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos de emprego. Quais são esses pressupostos? Vamos lá. Subordinação, pessoalidade, onerosidade, quer dizer, tem que ter pagamento, tem que ter subordinação porque tem ordem e não eventualidade, né? Então tá, subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade. Tudo bem? Então, desde que tenha esses requisitos, a gente já se enquadrava, a CLT já trazia pra gente aqui esse trabalho realizado no domicílio do empregado. Tudo bem até aqui? Vamos em frente. Aí veio a Lei 13.467 de 2017, que introduziu na CLT alguns artigos. O artigo 75A ao 75E e o parágrafo único. E nós vamos juntar todos eles e vamos falar um pouquinho das características do teletrabalho. Gente, o que acontece? O Brasil está tendo que se adequar a essa nova condição. É claro que muitas empresas, deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês, muitas empresas já brasileiras, porque o mundo inteiro já está nessa vibe, mas muitas empresas brasileiras já estão trabalhando, fazendo esse home office, né? E esse home office não é exatamente dentro de casa, você pode trabalhar numa cafeteria, você para tomar um café e lá você presta o seu serviço ao seu empregador. Não existe problema com isso, tá bom? Você só não está fixado na empresa, você não está lá dentro da empresa, tá bom? Você está fora da empresa. Então, é claro que muitas empresas, pequenas, médias e grandes empresas e até as pequenas empresas, elas têm dificuldade de lidar com isso, porque é tudo muito novo para elas. Você vê, a própria CLT teve isso em 2017, 2017 foi ontem. Esses artigos foram introduzidos ontem. O Tribunal Superior do Trabalho, ele já trabalha com isso desde 2017, quando foi introduzido. Eles foram pioneiros aí nesse home office, né, no Brasil aqui. E outra coisa, as empresas precisam se adequar, porque é a grande pegada do futuro. Nós vamos ter que entrar nessa vibe, não vai ter jeito, entendeu? Então as empresas aí vão ter que se adequar, nós trabalhadores também vamos ter que nos adequar. Então vamos lá, mas estamos caminhando assim a passo pequenininho, mas eu vou chegar lá. Então, é o seguinte, o artigo 75B da CLT, ele fala o seguinte, ó: nós vamos trabalhar com esses artigos que foram introduzidos por essa lei, pela Lei 13.000, eu nunca guardo essas leis, 13.467 de 2017, tá bom? Que é o artigo 75A até o 75E da CLT, já está na CLT. O 75B fala o seguinte, ó:
A prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologia de informação e de comunicação, ela é específica para isso, não se constitui trabalho externo. Vou botar um ponto aqui. Vamos lá, vamos discutir isso aí. Prestação de serviço preponderantemente, essencial, de relevância, que trabalhe com o quê? Utilização de tecnologia de informação e de comunicação. Toda empresa tem. Ponto. Não se constitui trabalho externo. Por quê? O que seria o trabalho externo? O ajudante de viagem, o motorista. Essas pessoas, apesar de trabalharem fora da empresa, retornam para a empresa, elas prestam serviços específicos fora da empresa e retornam para a empresa. Essas pessoas não são caracterizadas como teletrabalho. É isso que está dizendo aqui, tá bom? Então, você que é um motorista, você não faz teletrabalho, porque qual é o seu ponto fixo? A empresa, você retorna para a empresa. E no teletrabalho, qual é o ponto fixo? A casa do trabalhador. Ele não retorna para a empresa. Ele trabalha, todas as horas dele trabalhadas são prestadas dentro da casa dele ou onde ele quiser, mas não é na empresa. Tá certo? Não é na empresa. Então tem uma diferença aí, tá? Significativa, tem uma diferença. Ok. Explicado isso, nós vamos dizer para vocês o seguinte, que não existe nenhuma diferença significativa no direito do trabalhador. Ele recebe FGTS, não altera, não tem alteração nenhuma, tá bom? Proteção ao trabalhador, ela é a mesma, tá? Os direitos são exatamente os mesmos. Essa modalidade, quando a empresa determina que vai colocar um trabalhador para essa modalidade de teletrabalho ou home office, quando é determinado isso tem que constar expressamente no contrato de trabalho, tá bom? Tudo tem que estar lá bonitinho e especificar quais são as atividades, tá? O que esse trabalhador vai fazer nesse teletrabalho. E também pode ser disposta, além de estar especificamente no contrato de trabalho, ela pode ser disposta também em convenção coletiva, tá? Pode constar na convenção coletiva do trabalhador sem problema nenhum, tá bom? Vamos falar dos equipamentos utilizados. Os equipamentos utilizados, manutenção, infraestrutura, né? Eles são custeados pelo empregador, tá bom? É ele que vai custear. E se num determinado momento precisar fazer qualquer coisa no computador, vamos dar um exemplo. Eu trabalho em home office ou em teletrabalho com computador de casa, tá? Ligado no sistema da minha empresa. E eu trabalho lá bonitinho e tal e deu problema. E eu não consigo contactar ninguém. Eu contrato uma pessoa, pago, guardo esse recibo e eu vou ser reembolsado pela empresa, tá bom? E outra coisa muito importante, esse gasto aí com infraestrutura, manutenção, não reintegra o salário não, tá? Ele não integra o salário, desculpa. Ele não pode integrar a remuneração do empregado. Isso é a parte, tá bom? Vamos ver lá mais alguma coisa. E essa utilização de equipamento também tem que constar lá no contrato de trabalho. Isso tudo tem que ficar, tudo combinado não sai caro. Então tem que estar lá bonitinho no contrato de trabalho, sem problema nenhum, tá bom? Para ficar redondinho aí, observando toda a lei trabalhista, observando esses artigos, né? Do 75A em diante até o 75E, vai ficar certinho, bonitinho. Vamos lá. Com relação, porque você passa a trabalhar, né, da sua casa, então, com relação a acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais. O que a lei determina? Que o empregador faça um termo, né, e que ele seja
expresso e que ele seja ostensivo com as indicações, com as instruções de cuidar para o trabalhador cuidar da sua saúde, para evitar um acidente de trabalho, para evitar uma doença laboral, tá bom? Então, o empregador tem que fazer esse termo, com tudo bonitinho, escrito, com todas as orientações, entregar para o empregador. E o empregador tem que assinar um termo de responsabilidade, de conhecimento, de que ele tem conhecimento de todas aquelas informações. Combinado? Então, a gente vem até aí. Vamos falar agora com relação à jornada de trabalho. Tem hora extra, não tem hora extra? Então, o artigo 62, inciso 3º, inciso 3 da CLT, diz que quem exerce na modalidade de teletrabalho não tem direito à hora extra. E aí? Não tem. Por quê? Porque existe uma dificuldade do empregador fazer esse controle de jornada, que horas que entrou, que horas que parou para almoçar, que horas que saiu do descanso, do intervalo do almoço, que horas que parou de trabalhar à tarde. Ele não tem esse controle. Muitos não têm. No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho já tem tido alguns precedentes, que é quando a empresa, o empregador, tem um controle, consegue exercer o controle dessa modalidade de teletrabalho, da jornada desse trabalhador, aí é devido à hora extra. Então, comprovou isso, o trabalhador comprovou isso, tem que ser pago, tá bom, gente? Então, a empresa, se ela conseguir fazer esse controle da jornada, aí ela tem que, se tiver hora extra, tem que pagar, tá bom? Agora, vamos lá. Então, isso é precedente do Tribunal Superior do Trabalho, tá? Não é a doutora Adriana que tá falando, não. Tá lá. Vamos lá. Vamos para coronavírus. Como é que nós estamos trabalhando com isso hoje? Né? Que até agora eu passei para vocês o que vem sendo trazido dentro da lei trabalhista, né? Bonitinho. Isso foi implementado a partir de 2017, né? Essa lei trouxe, né, para dentro da CLT todos esses artigos, né? Então vamos lá. Agora nós vamos falar do coronavírus. A lei agora de 2020, 13.979, ela vem trazendo alguns dispositivos para a gente lidar com essa pandemia que a gente está passando, com essa fase do coronavírus. E é claro que muitas empresas estão fazendo exatamente isso, colocando seus trabalhadores, né? Muitos empregadores colocando seus trabalhadores em home office, em teletrabalho, né? Só, gente, que isso, ele é temporário e mesmo dentro desse período temporário limitado, vai ter que seguir algumas formalidades, né, que vão ter que constar no contrato de trabalho, tá bom? Aí cada caso é um caso, né, isso não segue uma regra, mas tem que estar dentro desses artigos, tá bom? Tem que cumprir o que está determinando a lei, tá? Então vamos lá. A gente tem que respeitar esses contratos de trabalho agora, dentro da pandemia, dentro desse período de coronavírus. Tem que ser respeitado, dentro do contrato de trabalho, essas normas, esses limites trabalhistas, tá bom? Não é porque nós estamos no período de coronavírus, vou botar você para trabalhar em casa, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Muita cautela e muito critério quando você colocar, disponibilizar, utilizar dessa modalidade do teletrabalho, tá bom? Então, aí eu vou puxar um adendo aqui com relação a isso, que é o seguinte: nós vamos falar um pouquinho da falta justificada, tá? Vamos pegar aqui um pedacinho aqui e vamos falar da falta justificada. Nesse período de coronavírus, se o seu empregado fez alguma viagem
para fora do país, né? Se você como trabalhador, vou colocar diferente. Se você como trabalhador fez alguma viagem para fora do país, é só uma orientação, tá, gente, que eu vou passar aqui para vocês. Se vocês fizeram alguma viagem para fora do país ou conviveram com algumas pessoas que vieram de outros países, né, dentro da sua casa, fez uma viagem, alguma coisa assim, vocês têm que fazer o quê? Vocês vão poder ficar isolados, né? Levam atestado médico, apresenta atestado médico, não, desculpa, apresenta o passaporte, tá certo? Seu ou dessa pessoa que convive com você, ao RH. Isso é só uma dica que eu tô incluindo aqui para vocês, porque a gente está falando dessa coisa do coronavírus, então eu trouxe essa dica para vocês, tá bom? É um extra. E se você tiver os sintomas do coronavírus, pega o atestado médico de que você está com esses sintomas e também entrega no RH da empresa. Não esqueçam de pegar uma cópia recibada de que vocês fizeram essa entrega. É falta justificada, tá bom? Ninguém pode descontar isso de vocês, não. Vamos lá, se tem mais alguma coisa aqui. Então, basicamente é isso. Com relação ao teletrabalho, a gente tem essa fase temporária do coronavírus. Eu acho até que... O que eu penso disso tudo? Eu acho que as empresas vão acordar, porque o coronavírus está fazendo com que você se adeque a essa modalidade de teletrabalho. Talvez as empresas encontrem aí uma coisa bem bacana para manter os seus trabalhadores, né, junto da empresa sem precisar demiti-los, né? De repente, a gente não sabe, porque cada empresa tem um produto, cada empresa tem uma função, tem um direcionamento, as empresas, elas são muito ecléticas, né? Cada uma tem uma coisa, trabalha de um jeito, num ramo, numa atividade diferente, então tem muito disso. Então, assim, a gente conversou hoje sobre o teletrabalho ou home office, tá bom? E eu quero dizer para vocês, assim, que eu agradeço muito por poder estar aqui falando isso para vocês. Espero que eu tenha sido útil, tá bom? Que eu ajude vocês com alguma coisa. Quero dizer para vocês que amanhã à tarde teremos uma live com o Dr. Ciderson, tá? É um advogado da área trabalhista também e ele lida muito com empresa. Então a gente vai conversar sobre o teletrabalho com ele lá, tá bom? Provavelmente será no Face. Mas eu tô pensando mais em fazer lá no Instagram. Mas a gente ainda vai definir horário, eu volto aqui e passo para vocês, tá? Mas já fiquem de antemão sabendo que tem uma live sobre teletrabalho amanhã. Então, assim, façam seus questionamentos, façam suas perguntas. Amanhã a gente vai abrir para pergunta e dá para esclarecer um bocado de coisa bacana, tá bom? Ó, beijo grande para vocês, que vocês fiquem com Deus, tá? Segura e firme que tudo isso vai passar e a gente vai voltar mais fortalecido, vai voltar mais consciente de nós mesmos e da nossa função dentro desse universo maravilhoso, tá bom? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até amanhã na live, tá bom?